aqui. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar a cometer alguns erros de ponteiros, que são erros clássicos, que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente está programando. O primeiro que a gente vai fazer é o vazamento de memória, certo? Vamos cometer um erro de vazamento de memória. Já devem ter ouvido falar disso. O programa está vazando memória, certo? O programa está vazando memória. O que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer um programa. Esse programa ele lê um inteiro, depois ele lê um inteiro n, depois ele vai ler 10 frases, ou desculpa, n frases, vai passar essas frases para maiúsculo, certo? Vai retornar essa frase, vai imprimir a frase minúsculo em maiúscula, e aí pede a próxima frase e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, repara que já é uma coisinha um pouquinho mais sofisticada. Você entendeu o que a gente vai fazer, Matheus? Ah, acho que sim, Alex. Vamos Você lá vai fazer um então. programa que vai ler frases, Isso. colocar minúsculo e maiúsculo. Exatamente, vai imprimir as duas. Vai imprimir a versão minúscula e a versão maiúscula da frase, tá bom? Então o que a gente vai Beleza. fazer aqui? Vamos pegar um N, né? Vamos dar um scanf no N. Opa. Que é a quantidade de frases. Não, vamos fazer melhor? Ele não vai... Não, vamos fazer assim por enquanto, tá? Ele vai ser a quantidade de frases. Depois a gente pode até mudar um pouquinho esse programa. Mas por enquanto tá assim. Aí agora a gente vai fazer um for com um i, que vai de 0 até n. Aí ele vai ler uma frase, certo? Ele vai ler uma frase, e aí depois ele vai pegar essa frase, transformar essa frase toda para maiúsculo, para imprimir a versão maiúscula e minúscula dessa frase, tá bom? Então, sei lá, a gente vai declarar aqui, vamos declarar um char frase de 1024, tá? Tantinho bom para colocar uma frase, afinal. A gente vai dar um fgets, eu sempre esqueço a ordem, qual que é a ordem do fgets? Fgets, a frase 1024 stdin. Acho que é isso. É a frase no começo. É a frase no começo, né? Então agora o que a gente vai Mas é fazer? que você escreveu errado. O que que é? Ah, é Você frase. escreveu frase de erro, mas eu acho que você não queria colocar o nome da variável errado. Frase, tá certo. É isso aqui, tá? O que que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó, char asterisco, frase maiúscula. Recebe str up, vamos chamar assim, str maiúsculo. E aí eu vou passar a frase para ele. E agora eu vou imprimir a frase e a versão... Bem, vou imprimir as duas frases agora, tá? Vai ser frase... Vou imprimir a frase maiúscula e a frase. Ok. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que implementar essa função aqui. É a função str maiúsculo, tá bom? E aí, ele vai rodar e vai imprimir a frase. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou declarar uma função. Essa função é uma função que retorna um ponteiro. Ela retorna um ponteiro e já se prepara porque esse negócio vai estar errado, tá? Ele vai receber por parâmetro um ponteiro, que é o ponteiro da frase atual, ok? E ele retorna um ponteiro para algum lugar. E aí, para começo de conversa, vamos simplesmente fazer isso. Ele retorna o primeiro, ele recebe o cara e retorna o mesmo cara que ele recebeu, tá? Então, se a gente conseguir rodar, a gente já consegue saber, pelo menos se a gente não cometeu nenhum erro até agora. Esse carinha aqui eu vou escrever uma frase e ele vai repetir a frase duas vezes. Então, beleza, compilou, sem erro. Agora eu vou pôr para rodar. Então, eu vou lá, vou pegar 3 frases. Já começou errado? Porque tem o famoso barra N. Isso aqui a gente vai resolver esse problema da entrada, que é o barra N que sobra no final, quando a gente começar a mexer com arquivos, tá? Isso é entrada e saída em C, é uma coisa que eu sempre achei muito odiosa. Então, Adenilson tá lá e Simão tá lá, ok? Ele retornou o ponteiro do mesmo jeito que eu mandei para ele.
Eu li o ponteiro e ele retornou o ponteiro do mesmo jeito que eu li para ele. Que eu passei para ele. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a seguinte coisa. E como eu disse, isso aqui está errado. Eu vou criar aqui dentro, eu vou alocar uma memória. Eu vou alocar uma memória para eu colocar a frase modificada. E eu não vou retornar ao que eu recebi. Eu vou retornar essa frase modificada. Tá bom? Então, bem, aqui a gente já vai trocar para up. Como é que a gente faria? Opa. Sem a gente fazer a alocação, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Esse aqui recebe str. Aí a gente vai fazer enquanto o asterisco str for diferente de /0. O que significa asterisco str diferente de /0, Matheus? Enquanto ele não tiver chegado no final da frase. Enquanto ele não tiver chegado no final da frase, certo? A gente pode fazer assim, ó. O str up recebe o cara da frase. Ah, mas a gente tem que transformar em maiúsculo. Isso que a gente prometeu, né? Como é que a gente sabe que a gente tem que transformar em maiúsculo? A gente tem que conferir se esse cara aqui ele é maior ou igual a A minúsculo e esse cara for... O cara que ele aponta, na verdade, for menor ou igual a Z minúsculo, certo? Vai ser isso daqui, vai ser isso, menos... Como é que era a operação mesmo? Eu sempre confundo. Eu vou pegar esse cara menos A minúsculo mais A maiúsculo. E str up mais, opa, e str mais. Tá errado ainda, tá? Tá errado ainda, mas a gente já deu mais um passo. Esse cara, pelo menos, olha só o que ele está acontecendo. O str maiúsculo, ele recebe o começo da frase. Enquanto esse cara não estiver apontando para o /0, ou seja, eu não acabei a string, que a string acaba no /0, o que eu faço? Eu confiro o valor que eu tenho, verifico se o valor é um valor minúsculo, se for eu transformo no maiúsculo, e faço os dois ponteiros apontar para a próxima posição. Isso aqui só não vai funcionar, por quê? Por causa dessa linha aqui, ó. Por causa da linha 5. Certo? Só não vai funcionar por causa da linha 5. Por quê? Porque eu inicializei os dois ponteiros apontando para a mesma posição. Então, olha aqui como é que vai ficar o programa agora. Compilou sem erro. Vou rodar. Então, vou colocar aqui 4. Adenilson. Deu Adenilson. Ah, tá. Perdão. Eu fiz mais uma besteira aqui ainda. Porque o str andou, né? O str up andou. E aí com o str up... Tá, eu vou deixar aqui. Deixa esse cara assim. Eu vou colocar um char. S2, str. De novo, o que a gente está fazendo aqui, a gente vai arrumar e vai fazer funcionar de uma maneira um pouco melhor depois, tá? Pode falar. Agora a variável como S2, não str2. Nós vamos chamar de str2. Certo. Vamos lá? Deve compilar. Beleza. Vamos lá, 3. Beleza. Qual que é o problema aqui que a gente tem? A gente está realmente fazendo isso, só que a gente tem que tanto o str up como o str apontam para o mesmo lugar. Então, quando eu faço essa operação, e o str2, na verdade, também começa apontando para o str, para a mesma posição. Então, na verdade, nós temos 3 ponteiros apontando para o mesmo lugar, tá bom? Então, quando a gente está fazendo essa operação aqui, a gente está todos eles apontando e falando do mesmo cara. Por isso que funciona, só que, diferentemente do que a gente tinha pensado, os dois lados estão maiúsculos. Certo? Os dois lados estão maiúsculos. Aí, a gente vai ter que mexer nisso. Como é que a gente vai fazer? Tá. Ao invés de a gente pegar e falar que esse cara ele vai apontar para a mesma posição do que eu estou recebendo por entrada,
Uma solução que eu tenho seria essa daqui, ó. Vamos fazer assim. A gente tem que fazer o seguinte antes. Primeira coisa, eu tenho que descobrir qual que é o tamanho da string. Eu tenho que descobrir qual que é o tamanho da string. Vamos chamar isso aqui de len. Aí, aqui, eu não terminei ali ainda, mas eu já volto, tá? Eu vou dar um malloc size of char vezes len. Isso daqui vai me dar aonde que eu vou colocar a saída. Esse cara aqui aponta para a primeira posição do que foi alocado, e aí depois eu retorno essa posição. E a única coisa que está faltando aqui é que eu não sei qual que quantas posições tem na string. E a gente vai descobrir. Como é que a gente faz para descobrir? A gente vai começar de novo. A gente vai ter que precisar desse cara aqui, ó. Mais uma variável. Quanto trabalho para fazer um negócio errado, hein? Caramba. Se a gente fizesse ele certo, já ficaria melhor, mais rápido. Vamos fazer mais uma variável aqui. Mas tudo bem, depois a gente arruma e aí eu espero que as coisas fiquem mais claras. Enquanto esse cara não estiver apontando para null, a gente vai pegar o strlen mais e o len mais. Aí no final eu tenho que o len é a quantidade de espaço, e aí nesse caso o len é a quantidade de vezes que eu consegui avançar nesse ponteiro aqui até chegar no barra zero, tá bom? Falta só mais uma coisa, lembra que eu preciso de mais um espaço para colocar o barra zero. Eu vou colocar isso aqui, mais um. E aqui também, por fim, o asterisco str2 recebe o barra zero. Eu vou tentar explicar o que está acontecendo passo a passo aqui, mas lembre-se que a gente vai jogar isso aqui tudo fora, porque isso aqui está errado, tá? Não pode ser assim que a gente trabalha. Estou tentando criar uma situação e depois dizer, se você programou assim, você programou errado. O que vai acontecer? Esse programa vai rodar e vai fazer o que a gente esperava. Compilou, sem problema. 3, Adnilson, tá lá. 3, Simão, Cirilo, tá lá, tudo certinho. E aí, cara, esse aqui é o problema. Aí você olha, tá, foi um pouco confuso, talvez você não pensaria nessa solução, mas funciona. Funciona, mas esse cara tá errado. Tá errado e o erro dele não é nem na lógica. Como eu disse, eu vou tentar explicar o que está acontecendo linha a linha aqui, mas não interessa muito. Não é assim que a gente tem que resolver esse problema. O que acontece aqui? Bem, nessas linhas, da linha 6 até a linha 10, eu simplesmente estou descobrindo quantos caracteres eu tenho na string que eu recebi de parâmetro. Então eu estou andando na string, certo? Que é esse daqui, olha, eu estou andando, estou indo de 1 em 1, até eu achar o cara que é o barra zero. Quando eu achar o cara que é o barra zero, eu saio. E eu sei que eu vou sair porque toda string termina com barra zero. E aí, cada vez que eu dou um passo, eu conto, um caractere, 2 caracteres, 3, 4, 5, 6. Beleza. O que eu estou fazendo na linha 12? Na linha 12 eu estou alocando agora um espaço, eu estou alocando na heap, memória, para colocar a palavra toda maiúscula. Eu descobri que ele tem len caracteres, agora eu pego o len mais um, aloco todo mundo, certo? Então eu consegui um bloquinho para colocar. O outro eu estava colocando tudo um em cima do... agora eu não estou fazendo mais, agora eu tenho um bloquinho separado para colocar a versão em maiúsculo. Pego uma outra variável, começo nesse bloquinho que eu acabei de alocar na linha 12, certo? E aí eu vou de novo andando pela minha string. Começo agora andando pela string, comparo cada posição da string, se é uma letra minúscula. Se for uma letra minúscula, eu converto para uma letra maiúscula, faço os 2 ponteiros andarem. Quando eu termino, eu vou lá e coloco um barra zero para terminar e retorno o bloquinho de memória que eu recebi aqui. Certo? Cara, a lógica tá ok, mas esse programa tá errado. Não é assim que a gente deveria responder. E o erro aqui, provavelmente, se você fizer esse programa desse jeito,
ele vai funcionar por muito tempo. Muito tempo. Até que um dia vai parar de funcionar. E quando parar de funcionar, você não vai imaginar que foi um negócio que você fez há um mês atrás que estava errado, tá bom? Bem, tá ficando longo a gravação? Na gravação seguinte eu explico qual é o erro desse programa aqui.